Olá, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade, então, àquele capítulo 9, né? Sobre as conjunturas que levaram à independência política do Brasil. Mais especificamente, nós estávamos vendo, né? A Inconfidência Mineira, né? Conjuração Mineira. Nós vimos todo aquele processo da Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que é tema da aula de hoje. Bom, só refletindo um pouquinho, voltando atrás um pouquinho, no que nós falamos na semana passada sobre a Conjuração Mineira. O que vocês têm que entender, eu gosto muito de falar isso, é que o Brasil, economicamente, o que se verificou no Brasil não foi uma colonização de povoamento. No Brasil, nós podemos verificar uma colonização de exploração. Então, a economia brasileira, ela sustentou-se desde o início na agricultura, na prática agrícola, e essa prática agrícola ela se dava através da manutenção de latifúndios, ou seja, grandes propriedades rurais. Nessas grandes propriedades rurais eram trabalhados um gênero agrícola somente, visando o abastecimento do mercado externo. E essa prática agrícola ela era sustentada pelo trabalho escravo no primeiro momento e no segundo momento pelo trabalho imigrante. Esse era o cenário geral, né, bem geral, do Brasil colônia e do Brasil império. O fato é que o Brasil, ele mesmo pós-independência, e é interessante quando a gente estuda no cerne da palavra mesmo, o significado de independência, né? No caso brasileiro não significou libertação, né? O Brasil tornou-se oficialmente um país separado de Portugal, mas ainda assim dependente politicamente, uma vez que vocês vão ver que, enquanto império, foram ofertados diversos tratados de comércio, né, que beneficiavam as nações estrangeiras, caso elas reconhecessem a independência do Brasil. O Brasil não se tornou independente socialmente, economicamente, né? Então, essa independência ela não se verificou em sua totalidade. E isso ao longo de todo o império também. Talvez o Brasil tenha crescido um pouco enquanto país ao longo do reinado de Dom Pedro II, né? Bom, mas o que eu queria falar com vocês é que o Brasil, enquanto colônia, passou por vários ciclos econômicos, sempre tendo sua atividade econômica restrita pelo Pacto Colonial. E o que era esse Pacto Colonial? Né? Ele restringia o comércio, né, da colônia com a sua metrópole. Ou seja, o Brasil, que era naquele momento a principal colônia de Portugal, só poderia comercializar, vender, né, suas matérias-primas para Portugal e comprar produtos industrializados de Portugal, né? Não poderia, por exemplo, procurar quem ofertasse o melhor preço para comprar, ele não poderia procurar para comprar gêneros industrializados de quem ofertasse o melhor preço, por exemplo, né? O Pacto Colonial o impedia de fazer isso. Né? Enfim, o Brasil passou economicamente por vários ciclos. Nós tivemos então o ciclo da cana e toda aquela conjuntura de uma sociedade açucareira. Né? E é interessante a gente estudar quando isso vocês devem ter visto no sétimo ano, mas é interessante a gente estudar o Brasil colônia dentro daquela ótica dualista, né, de que Gilberto Freire expôs em sua Casa Grande Senzala. Né? Claro que a gente não pode limitar o Brasil colônia a essa ótica dualista, mas é muito interessante enxergar o Brasil colônia desse ponto dual, né? E progredir com essa visão, né? Ainda durante o Império e, quiçá, após a proclamação da República. Né? Então, nós tivemos a cana-de-açúcar, depois nós tivemos o ciclo do ouro, nós tivemos o ciclo do café, o ciclo da borracha, enfim, sempre tendo aí um produto em destaque no âmbito econômico. Claro que nós podemos verificar resistências e sublevações a esse domínio.
ao domínio desse gênero, né? No caso da Conjuração Mineira, a gente vivia naquele momento o ciclo do ouro, as minas estavam sendo exploradas à exaustão. Claro que Portugal, até o momento, não havia dado a devida atenção a toda aquela questão, né? Mas a partir do exato instante em que Portugal entra em um atrito com Napoleão Bonaparte e a corte se vê fugindo para o Brasil, também se verifica a necessidade de apertar o cerco, principalmente a questão do contrabando, que era muito forte na região das Minas Gerais, né? Portugal estabelecia uma série de cobranças, né, que eram feitas, deveriam ser pagas pelos mineradores, né? E muitas vezes isso era contrabandeado e Portugal não recebia o que eles deveriam receber. Pois bem, naquela época, Portugal, necessitando de dinheiro, cobrou a derrama, instituiu a derrama. E a derrama nada mais era do que obrigar, né? Muitas vezes isso era feito de forma violenta, foi feito de forma violenta, obrigar que aquelas pessoas que deviam impostos pagassem todos os impostos atrasados, né? Então a derrama era a cobrança de impostos atrasados, a cobrança forçada desses impostos atrasados. Então, de repente, aquela elite mineira se viu às voltas com a possibilidade da falência, uma possibilidade muito real da falência. Então, é uma outra coisa que vocês têm que entender é que, no caso de Minas Gerais, aquela revolta que se verificou em Vila Rica não incluiu a ampla maioria da população iletrada, que não tinha nenhum tipo não era alfabetizada, né? Então, a ampla maioria da população não sabia sequer o que estava acontecendo. A revolta em Vila Rica, ela foi organizada por uma elite intelectualizada, né? Que tinha acesso a, principalmente, aqueles ideais iluministas, toda aquela indumentária iluminista que estava sendo produzida na Europa no final do século XVIII, tá? Então, e também ela não se pretendia libertária, a revolta em Vila Rica, né? A Conjuração Mineira, ela não se pretendia libertária. É bem parecido com o que se verificou na França, né? Nós já vimos no capítulo passado as falhas que envolvem o processo revolucionário francês. Em Minas também foi isso. Embora o movimento tenha sido encabeçado pela elite, né? Embora não, uma vez encabeçado pela elite e uma elite intelectualizada que tinha acesso a essa filosofia iluminista, eles não queriam, não é que eles não queriam, eles não almejavam a participação dessa camada mais pobre da população, né? E nem de fato talvez o queriam, né? Então, só lembrando o que eles pediam a independência de Minas, a proclamação de uma república aqui em Minas, a criação de universidades, de uma casa da moeda, e a bandeira surge aqui como um símbolo. E, mais uma vez, eu torno a chamar a atenção de vocês para a questão da importância dos símbolos, né? A inscrição que está na bandeira, que é a bandeira que vigora até hoje, Libertas quae sera tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia, ela denota um desejo de trazer todos a esta luta, que de fato, embora traga todos para este propósito, não pretende libertar a todos, né? É bem parecido com o que aconteceu novamente na Revolução Francesa, quando as pessoas que libertaram a Bastilha não foram de fato beneficiados com os processos que se seguiram, né? Então, a bandeira surge aqui como um símbolo. Claro que a revolta foi duramente rechaçada, houve um delator entre eles, né? Num primeiro momento, todos eles foram presos, né? Eu coloquei aqui para vocês, olha, que o Silvério dos Reis, ele, né, que foi o delator, ele morreu rico. Claro que teve um lado positivo, que o governador suspendeu essa cobrança dos impostos atrasados, né? Ele suspendeu a derrama, porque havia o quinto. O que era o quinto? O quinto significava que todo o ouro que fosse extraído, a quinta parte desse ouro deveria ser entregue como imposto à metrópole, né, a Portugal. Então ele deveria, esse ouro, né, a quinta parte dele era
era quintado, a gente dizia que era quintado, ou seja, o ouro ele era enviado para um determinado local, onde ele era quintado, né? A quinta parte era separada e marcada com o símbolo de Portugal, né? Então, esse quinto que estava sendo cobrado, os quintos não pagos pela derrama, tá? Então, a rainha de Portugal, naquele momento, ela abriu 2 processos, né? E que durou no total de 3 anos. 11 deles, dos envolvidos nessa revolta, foram condenados à forca, mas somente Tiradentes foi morto, né? Os outros foram exilados. Lembrando que Tiradentes não somente foi morto, mas esquartejado. Vale aí também mais um adendo para a questão da simbologia. Tiradentes, que eu já falei com vocês, ele virou herói nacional após sua morte, né? Ele que virou herói nacional já na República, durante a República Velha, e entra aí como um símbolo. O seu suplício público, ele é mais uma demonstração muito clara de poder a aqueles que ousassem se levantar contra Portugal naquele momento, tá? A Conjuração Baiana ou Confederação dos Alfaiates foi um outro levante que se deu em Salvador nos idos de 1790. Quais foram as causas desse levante? Então, nós temos uma ampla maioria de pessoas, né, de moradores em Salvador que eram negros. Eles se levantavam, eles questionavam os impostos que eram extremamente altos, né, extremamente abusivos, os preços que eram caríssimos, né? Além de tudo, eles estavam sendo impossibilitados de, de instalar fábricas no Brasil e obrigados a comprar produtos industrializados de fora do país. Muito dessa obrigatoriedade vinha dos tratados de comércio que a corte firmou após a independência, né? Então, 60 mil pessoas, a ampla maioria de negros, reclamavam dos impostos abusivos, dos preços muito altos, havia proibição de fábricas no Brasil. Em contrapartida, as pessoas tinham que comprar produtos de fora, né? Além de tudo, em uma sociedade onde a ampla maioria era de negros, o racismo era algo extremamente prejudicial e extremamente marcante, tá? Então, os principais participantes são Cipriano Barata, Agostinho Gomes, que era um padre, e eles pregavam também ideais como os da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Ao passo, e aqui é bom a gente estabelecer essa diferenciação, ao passo que a Conjuração Mineira foi um movimento da elite mineira e no qual a elite mineira esteve envolvida, né, um movimento da elite para a elite, aqui não, aqui nós já temos um movimento mais camadas médias e que atraiu por isso mesmo, por conta dessa identificação, pessoas mais pobres, né? Então, o que os conjurados em Salvador eles exigiam? Uma república, já não uma república para Salvador, mas o Brasil república, diferente de Minas também, onde os conjurados exigiam a independência de Minas e a fundação de uma república em Minas, né? A abertura dos portos das nações amigas, eu queria favorecer o próprio comércio, né? Já que eles estavam sendo uma das causas do levante era essa obrigatoriedade de comprar produtos, de importar produtos, né? Essa abertura dos portos acabou acontecendo em 1808, quando a corte veio para o Brasil fugindo de Napoleão, né? O fim do racismo, a diminuição dos impostos e o aumento dos salários. Vocês podem ver que são medidas bem mais pés no chão, digamos assim, bem mais realistas do que as medidas que estavam sendo exigidas ou requeridas pelos conjurados em Minas, né? Que eram fundação de universidades, independência de Minas, fundação de uma república em Minas, né? Olha lá para vocês verem. Tá vendo? A criação de uma casa da moeda, que era uma coisa. A revolta em Minas foi bem mais elitista do que o movimento que se verificou em Salvador, tá?
Bom, qual foi a consequência desse levante em Salvador? Foi um movimento também duramente reprimido pelo governo, né? O governo prendeu centenas de pessoas, condenou seus principais líderes à morte, pessoas negras e pobres, né? E a rainha, ela não somente enforcou, como esquartejou os principais envolvidos, né? Que foram. Vocês podem ver por que ela é chamada de Revolta dos Alfaiates. O alfaiate era aquela pessoa que confeccionava roupas, né? Então, não era alguém da elite ligado à intelectualidade, como no caso de Minas, né? E lá em Minas houve um enforcado, esquartejado, o mais reles de todos, o mais que pertencia entre aqueles envolvidos à camada mais baixa, que foi Tiradentes. Aqui nós tivemos 4 destes, tá? Próxima aula, a gente vai falar então sobre a vinda da família real, terminando aí este capítulo, tá bom? Até a independência. Até mais. Tchau para vocês, oitavo ano.